Mas
dele procede a saída da vida. Provérbios 4, versículo 23. Amém? Todos encontraram? Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Glória a Deus. Então, como podemos guardar o nosso coração? O nosso coração tem que estar guardado sobre a palavra de Deus. Não tem outra fonte, outra forma como podemos guardar o nosso coração, se não for aliado à palavra de Deus. Salomão, sabemos que foi um dos homens mais sábios de todos os tempos. Salomão, ele nos traz aqui esse conselho e esse entendimento que temos que guardar o coração. Por quê? Porque dele procede a saída da vida ou das fontes da vida. Tem várias versões. Porque é do nosso coração que saem as coisas boas, mas também saem as coisas ruins. E a gente deve sempre atentar para guardar o nosso coração cheio da palavra de Deus, de tudo aquilo que procede da boca de Deus, para que o nosso coração esteja protegido contra os pensamentos maus, contra a natureza pecaminosa, porque podemos ter um controle sobre todas as coisas se a gente estiver aliado à palavra de Deus, cheio da palavra de Deus. Nós não vamos errar, não vamos vacilar, e ainda que a gente tropece com o nosso pé em pedra, nós não ficará prostrado. Por quê? Porque essa palavra que é viva e que é eficaz, ela está dentro do nosso coração. E quando a gente comete algum erro ou pensa alguma maldade, logo a palavra de Deus vem e nos corrige daquilo que estamos errando. Por isso devemos nos encher da palavra de Deus. Vamos lá no Salmo 119 e o versículo 105. Se a gente estiver com o nosso coração guardado sobre a palavra de Deus, a gente não andará em trevas, mas sim vamos andar sempre na luz. Jamais os nossos pés vão vacilar. Salmo 119, versículo 105, diz assim: o salmista Davi diz: a tua palavra é lâmpada e luz, que clareia o meu caminho. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele diz algo que é muito importante, que a palavra do Senhor, ela é lâmpada e é luz, que clareia os caminhos dele. Mas se a gente não guardar a palavra de Deus,
mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com mal intenção. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Amém? Então aqui Asaf, ele por um momento, ele disse aqui, que ele se escorregou por um pouco. E por quê? Que Asaf quase se escorregou? Porque ele deixou o coração dele vazio. Ele permitiu que as trevas entrassem no seu coração. Porque Asaf, ele passava por muitos dilemas, por muita situação difícil, assim como cada um de nós passamos também. E Asaf começou a olhar para a vida do ímpio, ou seja, para a vida daqueles que não serviam a Deus. E ele começou a achar que a vida daqueles que não serviam a Deus era melhor do que a vida dele, porque ele adoecia, ele passava por seus dilemas, e aquele povo que não servia a Deus, estava tudo bem com eles, ainda eram todos de nariz empinados, e diziam que não sentia nada, né, que a vida deles era boa. E realmente, hoje a gente muitas vezes olha também, a gente faz como Asaf. A gente diz assim, aquela pessoa ali bebe todos os dias, faz farra. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. É o normal da gente, ser humano, pensar. Como Asaf pensou. E a gente não gasta dinheiro com bebida, não faz as coisas erradas, e a gente passa tantas coisas. Passa muitas vezes até a necessidade. Mas devemos saber que Deus é maior do que os nossos dilemas. Deus é maior do que as nossas aflições. Deus pode todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. E Ele diz que todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a gente passando por aflições, passando por muitas vezes algumas dificuldades, porque fome ninguém passa, porque Deus é Pai e Ele sempre cuida de cada um de nós. Mas por que Deus permite que passamos provações, passamos por muitas dificuldades? Porque todas essas coisas vai cooperar para o nosso próprio bem. Com os nossos dilemas, aflições, nós vamos crescer, vamos nos transformar em homens e mulheres fortes, em pessoas que não é sentimentalista, que não aguentam um vendaval, uma tempestade que logo desaba. Nós vamos ser semelhantes àquele homem que edificou sua casa numa rocha, que veio a chuva, veio a tempestade, veio os vendavais da vida, e ela não caiu, ela permaneceu em pé. E por quê? Porque estava firmado numa rocha chamada Jesus. O coração dele estava cheio da palavra de Deus. Por isso, ele não vacilou nos momentos difíceis. Asaf não diz aqui que ele escorregou, que ele quase caiu. Mas Asaf, ele voltou atrás dos pensamentos dele. Ele refletiu naquilo que ele estava pensando. E ele viu que ele estava sendo errado. Porque é melhor que você coma farinha com sal com Deus do que você comer açúcar com mel. Fazer esse lambuzo sem Deus na sua vida. É melhor a gente passar por provações e sermos aprovados do que a gente viver aí de boa, de qualquer maneira, e ser reprovado naquele grande dia. Fazer como aqueles que serviam a Deus, que expulsavam demônios, que curavam os enfermos, mas que eles não tinham uma vida reta diante de Deus. Eram homens, talvez mulheres, que pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus. E quando chegou aquele grande dia,
guardar no nosso coração. Amém? Glória a Deus? Vamos ver aqui por que devemos guardar a palavra no coração. Por que a gente deve guardar a palavra de Deus no nosso coração? Porque somos de Jesus. Somos pessoas que já conhecem e que já provou como Deus é bom. Não podemos esquecer nenhum momento da nossa vida da palavra de Deus. Temos que lembrar dessa palavra de dia e de noite. Fazer como o Senhor disse a Josué: Josué, medita na minha palavra, na minha lei, de dia e de noite. Por quê? Porque nós vamos precisar da palavra de Deus. A gente não pode se esquecer da palavra de Deus. O que Deus diz acerca da doença? O que Deus diz acerca da necessidade? O que Deus diz acerca das aflições? O que Deus diz sobre todas as coisas que possam nos acontecer? Ele sempre tem uma palavra. Ele sempre tem uma solução. E é por essa razão que temos que estar aliados com Deus em todo o tempo. Porque estamos aqui no mundo que já se faz maligno. Um mundo que vivemos, mas que não pertencemos mais a esse mundo. Mas precisamos estar bem armados, bem munidos dessa palavra de Deus, que é o nosso combustível, é a nossa força, é a nossa alegria. Ele é tudo para cada um de nós. Por isso é muito importante que a gente possa guardar a palavra de Deus no coração, porque estaremos também protegidos pela palavra de Deus. Quando Satanás armar uma cilada, você tem uma palavra, você tem a espada na ponta da sua língua para você anunciar, para você partir contra ele com a palavra de Deus. Não é com a força dos nossos braços que vamos vencer, mas sim com a palavra de Deus. Se ela estiver bem regada no nosso coração, nós vamos seguir avante quando todos os dias da nossa vida a gente vence uma batalha. Todos os dias. A vida é uma luta. Morrer é fácil. Difícil é viver. É viver. É você ter que enfrentar a maldade. É você ter que enfrentar a falsidade. É você ter que enfrentar as necessidades, as enfermidades, a doença. É você ter que enfrentar os inimigos todos os dias, porque ele vem não em forma de chifre, mas ele vem habitando no ser humano que dá lugar a ele, para trabalhar, para partir contra os outros. Então devemos estar bem armada com as palavras de Deus, porque só ele tem o poder para nos proteger. Vamos ver aqui o que diz em Mateus 22 e o versículo 37. Mateus 22 e o versículo 37. Mateus 22. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Então, onde é que o Senhor diz que a gente deve amar Ele de quê? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, temos que amar ao Senhor. E
eu digo de uma forma geral, por todos os seres humanos, tanto aqueles que já servem a Ele, como aqueles que ainda não servem. O Senhor continua trabalhando na vida deles também. Por quê? Porque não quer que nenhum se perca. Por isso, há essa necessidade que a gente venha amar Deus, mas amar com todo o nosso coração, buscando fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Está aqui na palavra dele. É só a gente abrir a Bíblia e ler, meditar e vamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus diz que ela é boa e perfeita. É boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Ele não tem um destino bom para um e traça um destino ruim para o outro. Somos nós mesmos quem traçamos. Somos nós mesmos quem fazemos as nossas escolhas. Há dois caminhos a seguir. Há dois senhores onde você pode fazer a sua escolha. Qual dos senhores você está servindo? A quem você quer servir? Claro que todos nós queremos servir ao Senhor Jesus. Senão não estaríamos aqui para ouvir a sua palavra. Mas tem muitas pessoas que estão por aí e ainda não se deram conta da situação, da perfeita e boa e agradável vontade de Deus para a vida deles. Eles pensam que a vontade de Deus é ruim, é trazer tristeza ao nosso coração. Pensam que por a gente não estar nas farras, com um copo de cerveja na mão, ou vice-versa, né, fumando um cigarro, eles pensam que isso traz tristeza ao nosso coração. Mas a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí, vamos lá para o que Deus fala no coração. O que Deus fala ao coração. Deus é quem sonda e conhece os corações. Vamos ver lá em Provérbios 21. Provérbios 21. Provérbios 21. No versículo 2. Olha, 21. Diz assim: todos os caminhos dos homens me parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Amém? Tem versículo que diz, né? Mas o Senhor conhece, dá no mesmo, o coração. Então, todos os caminhos dos seres humanos, eles pensam, né, que é justo, mas só Deus, só o único caminho da justiça é o caminho de Deus. É o caminho daqueles que crê e obedecem a Deus, que são justos. Mas os homens, eles pensam, né, que tudo lhe parece justo, e tudo que eles fazem por aí que desagrada a Deus, que é certo. Porque muitos estão nessas horas aí curtindo uma
dizer, o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Então Deus é o Deus que conhece e sonda os nossos corações. É Ele quem conhece qual é a intenção de cada um de nós. E é o Espírito Santo de Deus quem intercede pelos santos, que somos nós, que somos separados dos pecados. E já conhecemos qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Ainda que a gente, e nós, enquanto estiver aqui nesse mundo, nós vamos falhar em algumas coisas. Mas a gente vai recorrer a quem? Ao Senhor. A gente vai se voltar para Ele, pedir perdão, pedir ao Senhor que nos perdoe. O Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quais são as nossas fraquezas? Essas fraquezas cotidianas que nós temos, que muitas vezes a gente faz algo que não agrada a Deus. Muitas vezes se desanimamos na fé. São essas nossas fraquezas. E muitos, e como as árvores, quase se escorregam. Mas o Senhor diz nessa noite que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Amém? Só Ele é a fonte que sacia a nossa sede. E o Senhor, Ele tem esse poder para examinar o nosso coração. Nenhum de nós podemos conhecer a intenção do coração um do outro, mas Deus tem esse poder. Ele sabe. Antes que a gente pense, antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. E é por isso que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque Ele nos conhece e nos conhece muito bem. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24.
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não destroem, onde o ladrão não rouba, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor quer dizer nessa palavra que não temos que colocar os nossos corações em nenhum outro lugar, no dinheiro, nas riquezas, no seu carro, na sua casa, em nada, e nem em ninguém. Ele disse que não devemos acumular aqui tesouros, aonde o ladrão rouba, as traças e o ferrugem destrói. Mas ele disse que temos que colocar o nosso coração na palavra de Deus, no reino de Deus. Por quê? Onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E o nosso coração tem que estar em Deus, sempre em Deus. Amém? Glória a Deus. Em Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Vamos ver o que é que Jeremias fala rapidinho. Jeremias 17:9. Para que a gente possa entender o que é deixar o coração ser controlado por Deus. E não podemos confiar em nosso coração. É 17:9. Jeremias diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Aí no 10 ele diz: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Glória a Deus. Então que a gente venha guardar essa palavra do Senhor no nosso coração, porque aqui no 10 ele faz essa declaração: eu sou o Senhor. Amém? Jeremias 17, versículo 9 e o 10. Jeremias. Ele diz: eu sou o Senhor. Então aqui está fazendo uma declaração que é Ele mesmo quem está dizendo. É o próprio Deus. Essa palavra está saindo da própria boca de Deus. Ele diz: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Glória a Deus. Qual tem sido a nossa conduta? Qual tem sido as nossas obras? Nós temos que refletir todos os dias e pedir com ousadia ao próprio Deus, para que Ele possa examinar o nosso coração, para que Ele possa examinar a nossa conduta. Se no nosso coração há algo que desagrada a Deus, não temos que permitir que essa obra das trevas venha fazer morada no nosso coração. Se
desejo de se alimentar da palavra de Deus, mas com o desejo de praticar tudo aquilo que Deus fala através da sua palavra, ou até em particular com cada um de nós. Porque nós somos luz e não temos que andar mais por trevas, não temos que aceitar mais as obras de Satanás. Todo mundo sabe quais são as obras do diabo. Todos sabemos, não somos nenhum inocente. Até para a criancinha dessas aí ela sabe o que é bom e o que é ruim. Da mesma forma somos nós. E temos que ser guiados, não pelo caminho que a gente acha que é justo, mas seguindo a palavra de Deus. E isso por quê? Porque Deus é quem sabe o que é bom para cada um de nós. Enganoso é o nosso coração. Muitas vezes pensamos e sabemos o que é bom, e sabemos o que é certo, e sabemos que esse é o caminho que devemos trilhar. Mas se você não estiver aliada, em comunhão com a palavra de Deus, você está sendo guiada pelo reino das trevas. Por isso que o Senhor diz: enganoso é o coração do homem. Então nós temos que ter cuidado para examinar o nosso coração. Se aquilo que a gente está pensando, se está ligado com Deus. Se a nossa conduta está ligada com Deus. Amém, glória a Deus? Então vamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor, do nosso Deus. Eu vou ler aqui só para finalizar e para que fique gravado